paz do Senhor Jesus, você que nos acompanha, esteja conosco, abra sua Bíblia aí onde você estiver, no Salmo de número 65, para nós fazermos essa leitura e meditarmos na palavra do Senhor. Salmo de número 65, nós vamos refletir de forma breve a respeito da mensagem que o Senhor tem para o seu coração, para te trazer paz, para te trazer calma nesse momento, para te lembrar das promessas dEle, para te lembrar de que é Ele quem cuida de nós como filhos amados, como filhos queridos, como seu povo. Meu irmão, às vezes é muito difícil para nós lembrar-nos ou crer-nos de que o Senhor é aquele que cuida de nós. Muitas vezes o medo, a ansiedade, o pavor, as dificuldades da vida, elas tentam tirar do nosso coração a confiança em Deus e no seu cuidado. Mas nós não podemos permitir que isso aconteça. Eu me lembro de um pastor chamado Valdir. Ele é luterano e ele conta que tinha muita dificuldade quando ele lia, por exemplo, a palavra de Deus lá sobre Elias sendo alimentado pelos corvos. Ele falava que não entendia muito bem como que aquilo funcionava, como que os corvos se viam de alimento. E de repente ele foi fazer uma viagem ao sertão nordestino e lá ele conheceu uma mulher que contou para ele a seguinte história, de que um dia ela estava sem nada para comer e ela simplesmente se ajoelhou em casa, uma serva do Senhor, orou a Deus pedindo uma provisão. E de repente, após ela terminar a oração, ela foi para a cozinha e não havia nada ali para comer, havia um feijão muito ralo que ela iria esquentar para alimentar a sua família. E de repente, ela ouve um barulho muito grande no quintal, sai para ver o que era, e quando ela chega lá, ela vê um pássaro voando, um urubu voando sobre a sua casa, e na varanda da casa dela estava um pedaço de carne de sol espalhado lá na varanda para ela poder comer. Lá naquela região era muito comum que as pessoas deixassem a carne secar ao sol, e Deus providencialmente enviou aquele pássaro ali para pegar aquela comida, e no meio do caminho de sua viagem caiu sobre a casa daquela irmã que estava orando e buscando ao Senhor por uma provisão. E ali então ele conta que naquele dia, quando ele ouviu essa história, ele entendeu como que Deus usa até os pássaros, até os corvos para cuidar de nós. Esse é o Deus a quem nós servimos. Vamos então ler a respeito desse Deus no Salmo de número 65? Acompanhe comigo a leitura que diz assim: O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes da terra distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegrias. Cuida da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os teus sulcos e aplaina os seus torrões. Tu a amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria.
que o Senhor fale conosco, fale ao seu coração. Meu querido, eu quero meditar nesse momento sobre o seguinte tema: as provas do cuidado de Deus. Se você, por algum momento, em meio a essa tribulação em que nós estamos vivendo, duvidou de que Deus cuida de você, duvidou ou questionou mesmo o cuidado do Senhor sobre a sua vida, eu quero dizer para você com muita convicção: Deus não nos desamparou em momento algum. Deus jamais abandona o seu povo. Deus continua cuidando de nós como um pai bondoso, como um pai zeloso e amoroso que Ele sempre foi. E eu quero mostrar para vocês 4 provas dentro desse salmo do cuidado de Deus para com a minha vida, para com a sua vida, para com a vida de todos aqueles que o temem. A primeira prova do cuidado do Senhor está no verso de número 2, é que Ele ouve as nossas orações. Veja, o verso de número 2 diz assim: ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Queridos, Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele ouve o nosso clamor, quando nós nos pomos a orar, como temos feito intensamente ao longo de toda a nossa jornada cristã, e mais intensamente ainda nessas últimas semanas. Deus, Ele ouve, Ele está com seus ouvidos atentos, inclinados a nós, Ele está prestando atenção em cada oração que é feita aí no seu lar, Ele está prestando atenção em cada oração que é feita aqui neste lugar. Deus ouve o seu povo quando ele clama. O Salmo diz isso no verso de número 2. Nós nunca, enquanto nos mantivermos fiéis ao Senhor, enquanto formos servidores e seguidores de Jesus Cristo, nós nunca encontraremos uma parede diante de nós ao orarmos. Nós nunca encontraremos um teto fechado sobre nós. Ao contrário, a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse que quando João estava ali olhando aquela revelação do Apocalipse, ele via as orações dos crentes subindo como um incenso. Deus continua ouvindo as nossas orações. Deus continua atento aos nossos pedidos, aos nossos clamores, à nossa oração de gratidão também, porque o próprio Salmo 65 é uma oração de gratidão. Ele é um salmo que era cantado sempre após o período de chuvas. Se você conhece um pouquinho a geografia de Israel, você sabe que lá é uma região muito desértica, de poucas chuvas. Na verdade, apenas 5 meses por ano é que chove de fato naquela região. O restante do ano é uma seca intensa. Então, após o período de chuvas, o povo se reunia para louvar a Deus e cantava esse salmo, Salmo de número 65, agradecendo a Deus. Então, as suas orações, sejam elas de súplica, de gratidão, sejam elas quais forem, Deus ouve. Continue orando, continue buscando o Senhor, continue clamando pelo nosso Deus. Tiago 5,16 diz que a oração do justo é poderosa e eficaz. Ou em algumas versões, pode muito em seus efeitos. Creia nisso, creia nessa verdade. Jamais abandone a prática da oração. A segunda prova do cuidado de Deus para conosco, que eu quero meditar, está nos versos de número 3 e 4, que são justamente o fato de Deus perdoar os nossos pecados. O verso 3 diz assim: quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. Queridos, sem dúvida alguma, saber que Deus ouve a nossa oração é algo muito impressionante. Mas mais importante do que isso é saber que Deus nos perdoa os pecados. Sabe, o maior problema do ser humano não é o coronavírus, como muitos têm pensado por aí. O maior problema do ser humano não é as doenças de modo geral, não é a pobreza, a miséria, a falta de ter o que comer, não é a corrupção, as injustiças. O maior problema do ser humano é o pecado. Esse sim é um grave problema que
não tem solução natural possível, mas o próprio Deus, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça, segundo o seu favor, nos providenciou a salvação, nos providenciou o perdão, nos limpou dos nossos pecados, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, nos atraiu com o seu amor e nos trouxe até aqui, nos garantindo a vida eterna em Cristo Jesus. Tenha convicção disso, tenha certeza de que Deus preparou um novo e vivo caminho para você através da cruz de Cristo. Quando o peso do pecado nos esmagava, Jesus Cristo tirou o fardo que era sobre nós e nos purificou e substituiu o nosso fardo por algo leve, por um jugo suave. A prova do cuidado de Deus para conosco, a maior delas, sem qualquer sombra de dúvida, é o amor sacrificial de Deus, entregando o seu Filho Jesus. Essa sim é a maior prova do amor de Deus para conosco, a maior prova do cuidado de Deus para com os seus filhos. Tenha certeza disso, lembre-se disso em todo tempo, lembre-se que as enfermidades, que as dificuldades da vida não podem te parar, porque se Deus foi capaz de te livrar do pecado, quem dirá dessas demais coisas? Lembre-se, confie nisso, fuja do pecado, fuja da maldade, consagre-se ao Senhor, tendo a convicção de que Ele perdoa pecados. A terceira prova do cuidado de Deus para conosco está nos versos de número 5 a 8, é que Ele nos dá segurança. Os versos de número 5 a 8 dizem assim: Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmaste os montes pela tua força, pelo teu grande poder, tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das ondas, o tumulto das nações. Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente, despertas canções de alegria. Só o fato de Deus perdoar os nossos pecados e ouvir as nossas orações já seria suficiente para nos deixar tranquilos. Mas Deus vai além. Ele vai além do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Deus nos surpreende e Ele não permite que andemos inseguros. Ele nos dá segurança, Ele nos dá paz. A palavra do Senhor diz aqui que Ele mesmo firmou os montes, Ele acalma as tempestades, Ele acalma o mar, Ele acalma o bramido das ondas. Ele tem o controle de todas essas coisas nas suas mãos. Não há nada no mundo que possa nos abalar se Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Questiona a palavra do Senhor. Se Deus é contigo, meu irmão, se você está firmado no Senhor, na palavra do Senhor, nos caminhos do Senhor, vivendo a vida de acordo com a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, saiba que Ele te protege, que Ele te guarda, que Ele te dá segurança. No verso número 8 a gente vê que os homens, os habitantes da terra tremem diante das tempestades, diante das catástrofes, diante das pandemias, diante da natureza que é furiosa, que é voraz, os homens tremem, mas nós que servimos ao Senhor, andamos firmes, seguros e valentes, corajosos, porque sabemos quem é conosco, sabemos quem nos protege, sabemos quem é aquele que fez todas essas coisas, aquele que tem poder para acalmar todas essas coisas. Ele é quem cuida de nós, o Senhor cuida de nós. Por fim, a quarta prova do cuidado de Deus para comigo e para com você está nos versos de número 9 ao 13. É que Ele nos provê recursos. Talvez já falamos sobre isso, já oramos a esse respeito, mas ainda assim é possível que o seu coração esteja ansioso
por causa das suas necessidades. Talvez você olhe os compromissos financeiros que você fez. Talvez você olhe a despensa da sua casa. Talvez você observe a sua geladeira nesse momento e trema de medo. E se deixe tomar pela ansiedade, pelo pavor. Querido, Deus é aquele que nos provê todos os nossos recursos. É aquele que nos sustenta. É aquele que nos dá o necessário para vivermos e nunca vai falhar. É esse mesmo Deus que enviou os corvos para alimentar Elias. É esse mesmo Deus que enviou o urubu para lançar a carne sobre a casa daquela irmã que orava ali no sertão. É o Deus que cuida de mim, de você. E se for preciso, milagres Ele vai fazer na sua vida. Você vai se surpreender, porque Deus cuida dos seus filhos. Os versos de número 9 ao 13 dizem assim: Tu cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim Ele ordenou. Encharcas os seus sulcos e aplana os torrões. Tu amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, por onde passas emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Deus é aquele que manda as chuvas no tempo certo. É aquele que controla as cheias dos rios. É aquele que amolece a terra para que seja um plantio. Deus quem coroa o ano de bondade. Que é isso? É Ele que manda as estações certas nos tempos certos. É aquele que torna os desertos em pastagens. É aquele que manda para longe de nós o perigo, o risco. É aquele que nos cura, que nos sara, que nos dá saúde e vigor. Esse é o Deus a quem nós servimos. É o Deus que não permite que o justo passe fome, mendigue o pão. É o Deus que nós cremos. E para encerrar essa meditação, eu quero lembrá-lo do texto que está em João, capítulo 14, versículo 27, que diz assim: Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Essa palavra não é de um homem qualquer, essa palavra é de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Filho de Deus enviado ao mundo. Então, meu querido, lembre-se dessa palavra. Não se turbe o seu coração, não se apavore, confie no Deus que cuida de você, porque Ele deu provas do seu cuidado, ouvindo a nossa oração, perdoando os nossos pecados, nos garantindo segurança e suprindo as nossas necessidades, enviando os recursos necessários. Onde você estiver, feche os seus olhos comigo e ore nesse momento. Logo em seguida, palavra com o pastor Edson. Senhor Deus, nós agora oramos, Pai, em favor do Teu povo que nos acompanha por essa transmissão ao vivo, ou que pós esse momento rever essa mensagem. Que o Senhor fale ao coração deles, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga calma e tranquilidade nesse momento, que o Senhor os lembre de que tem cuidado de cada um deles, e muito bem cuidado, melhor do que qualquer um de nós seríamos capazes de fazer uns pelos outros. Deus, fortalece a fé do Teu povo, revigora o ânimo, traz, ó Deus, motivação para continuar servindo ao Senhor e buscando a Tua presença, mesmo em meio às tribulações, porque é na tempestade que o Senhor demonstra o Seu poder sobre o mar, sobre a chuva, sobre o vento, Senhor. Assim nós oramos, dando graças ao nome do Senhor, bendizendo a Ti nessa hora, em nome de Jesus.